Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 15. Diz assim: E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém, irmão? Somente até aqui. O puritano John Owen, certa vez, falando sobre a ceia, falou sobre a ceia, ele disse algo importante que eu queria ler para os irmãos. Uma das razões pelas quais valorizamos tão pouco a ordenança da ceia do Senhor e tiramos tão pouco proveito dela, talvez seja o fato de entendermos tão pouco sobre a natureza da comunhão especial com Cristo que nela desfrutamos. E é sobre isso que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Frequentemente falamos da ceia do Senhor como uma ordenança e dizemos, né, que ela é uma refeição memorial. E isso, irmãos, é um fato. A ceia ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo na noite de Páscoa. Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, quando de repente ele mudou a liturgia ali no terceiro cálice da ceia e, de forma muito surpreendente, ele surpreendeu a todos, né? Dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Este cálice é o cálice da aliança, da nova aliança no meu sangue. Mas vejam que, ao dizer essas palavras, Jesus também disse: Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, sim, a ceia do Senhor, essa refeição que é posta diante de nós, é de fato uma refeição memorial. E isso, irmãos, de forma alguma diminui a sua importância, de forma alguma diminui o seu valor. Pelo contrário, é justamente um fato de que a ceia é uma refeição memorial que encontramos algo precioso que ela tem a nos mostrar. É por meio da ceia, é por meio do convite que ela nos faz a olhar para trás e lembrar mais uma vez do que Cristo fez por nós, que encontramos nela algo precioso, um meio de fortalecer a nossa fé. Por isso, a primeira coisa que eu queria mencionar com os irmãos sobre a ceia é isso. Ela é uma ordenança de Deus para nós. Uma ordenança para aqueles que precisam lembrar. Veja, ela é um meio de olhar para trás e contemplar por meio da fé o que Cristo fez por nós na cruz. E vejam que ela é uma refeição memorial, irmãos, porque foi o próprio Cristo que atribuiu a ela essa finalidade quando ele disse: façam isso em memória de mim. Por isso, não precisamos nos envergonhar, não precisamos nutrir nenhum tipo de constrangimento quando dizemos aquilo que acreditamos e confessamos como cristãos batistas,
que a ceia é sim uma refeição memorial. Mas esse banquete ele serve para nós justamente como um lembrete e de fortalecimento para a nossa fé. E como que ela faz isso? Como que estar diante desses elementos fortalece a nossa fé? Como que participar da ceia do Senhor é algo que é capaz de fortalecer a fé dos cristãos? A resposta é simples. É quando ela ativa a nossa memória. É quando ela nos faz olhar para trás e nos faz lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. É quando ela nos faz lembrar que sim, o seu corpo foi rasgado na cruz, o seu sangue foi derramado em favor da sua igreja na cruz. Ao lembrar dessas coisas, a ceia se torna para nós um banquete que alimenta a nossa fé e nos lembra que Cristo morreu por nós na cruz. É uma refeição memorial que fortalece a nossa fé, que serve como um lembrete diante de nós, do tamanho do amor de Deus por nós, do tamanho da sua graça, da sua infinita misericórdia, que foi provada de forma indubitável na cruz. É assim que Deus, nosso Pai, prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Veja, no seu livro, Jonathan, ele nos lembra que na antiguidade, irmãos, era muito comum que os reis trocassem entre si lembranças, presentes, símbolos, que ajudassem eles a se lembrarem dos pactos que celebravam entre si. Quando os reis faziam alianças, quando eles celebravam pactos, era comum que trocassem lembranças que de fato seriam lembranças de que um pacto foi firmado, uma aliança foi firmada, e esses lembretes, de fato, os lembrariam e impediriam que o pacto ou a aliança fosse quebrada. O que é interessante é que, ao olhar para a Escritura, nós percebemos que Deus age dessa mesma forma. Sempre que Ele estabeleceu pactos, sempre que Ele estabeleceu alianças com o seu povo, Ele também nos deu símbolos. Ele também nos deu algo que nós pudéssemos lembrar de que há uma aliança de Deus para com o seu povo. Há um pacto de Deus para com o seu povo. E o nosso Deus, irmãos, que é fiel, sempre cumpre com os seus pactos, sempre cumpre com as suas alianças. Vejam, por exemplo, a aliança de Deus com Noé lá em Gênesis 9. Logo após o dilúvio, Deus deu a ele um símbolo de que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Qual foi o símbolo? O arco-íris. Vejam também Abraão, irmãos. Deus deu a ele um símbolo para ele sempre se lembrar de que ele cumpriria a sua promessa. Promessa de que a descendência de Abraão seria como? Seria frutífera como as estrelas do céu. Quando Abraão fraquejou lá em Gênesis 15, lembrando que Deus ainda não tinha cumprido a sua promessa, o que foi que Deus fez? Deus o levou para fora. Deus mostrou para ele as estrelas e disse: assim será a sua descendência. E dali em diante, todas as vezes que Abraão saía e em trevas, talvez fraquejando na fé, ao contemplar as estrelas, ele lembrava da aliança, lembrava do pacto e tinha a sua fé fortalecida mais uma vez. Deus disse que assim será a minha descendência, como as estrelas do céu. E se as estrelas do céu estão lá ainda, então a promessa continua vigorando. Deus é fiel para cumprir os seus pactos. Irmãos, o texto diz logo em seguida: Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Vejam que é da mesma forma que Jesus faz conosco. Jesus coloca essa refeição diante de nós como um lembrete do pacto da nova
aliança. Certamente você já sabe disso. Jesus estava sentado à mesa com os discípulos celebrando a Páscoa. Eu queria lembrá-los de que a Páscoa foi dada ao povo como uma cerimônia, como uma festividade que deveria lembrá-los de algo muito importante. Eles ainda eram escravos no Egito. Ainda eram escravos no Egito. Ainda estavam vivendo no Egito. Quando, por meio de Moisés, Deus anunciou que iria libertá-los daquela escravidão. Quando, por meio de Moisés, Deus avisou que iria levá-los até onde, irmãos? Até a terra prometida. Mas antes disso, um novilho precisava ser morto, o sangue precisava ser derramado, passado sobre os umbrais das portas. E antes disso, eles precisavam participar daquela refeição. E deveriam continuar praticando essa refeição ano após ano, para se lembrar. Para se lembrar do quê? De que Deus ouviu o clamor do povo, quando eles ainda estavam vivendo em sofrimento no Egito como escravos. Eles clamaram, Deus ouviu, Deus respondeu e Deus agiu, libertando o seu povo com mão forte e poderosa. E não apenas os libertou, mas os guiou e cumpriu a promessa. Eles entraram na terra prometida. E a ceia, ou melhor, aquela Páscoa, deveria lembrá-los: Deus cumpriu a sua promessa. E da mesma forma, essa refeição deve nos lembrar do que Ele fez por nós. E devemos continuar praticando ela todos os dias, até que a promessa se cumpra. Jesus nos dá o pão e o vinho como meio de despertar nossa fé na poderosa obra da salvação que Ele realizou com o seu corpo e sangue na cruz. Ele nos dá o pão e o vinho para que possamos lembrar da sua obra na cruz. É isso o que significa fazei memória de mim. O dia da ceia é o dia para fazermos memória. Então eu vim hoje dizer-lhes isso em primeiro lugar. Ousem lembrar. Ousem lembrar. Temos esse grande sinal diante de nós. Um sinal impressionante. Um sinal que nos lembra, mais uma vez, irmãos, a maravilhosa verdade que Deus amou o mundo. Um sinal que nos lembra a impressionante verdade de que Ele provou o seu amor por nós ao nos dar o seu único Filho, que morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Então, ao olhar para esses elementos, ouse lembrar. Se em algum momento a crise de fé vier sobre você e abater o seu coração, se em algum momento o inimigo de nossas almas lançar dúvidas sobre você, se ele te fizer duvidar em algum momento de que Deus o ama sim, de que a obra dele foi feita em seu favor, ao estar diante desses elementos, ouse lembrar mais uma vez que sim, foi por você. Foi por você que ele derramou o seu sangue. Foi por você que o corpo dele foi rasgado na cruz. Ouse lembrar de coisas como essa. E não deixe que a sua mente seja invadida com pensamentos que não provêm de Deus. Mas ouse lembrar e fortaleça mais uma vez a sua fé. Porque foi por nós que ele morreu. Foi em favor do seu corpo que ele verteu o seu sangue.
Então não deixe que o inimigo lance dados inflamados sobre você. Aliás, ele pode até lançar. Mas ao olhar para esses elementos, ouse lembrar e diga: foi por mim. Foi por mim que ele morreu na cruz. Ouse lembrar que a aliança de Deus com o seu povo não foi firmada por meio dos seus méritos. Não foi firmada no seu sangue nem no seu corpo. Mas a nova aliança foi firmada no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então não ouse confiar nas suas obras. Não ouse confiar em si mesmo. Mas com toda certeza, ouse lembrar e, mais uma vez, deposite a sua confiança em Cristo, porque o banquete da fé está posto diante de nós. A ceia nos convida a olhar para trás e lembrar. Então olhe e ouse lembrar. Não diminua a cruz de Cristo. Não diminua a cruz de Cristo. Não considere a culpa maior do que a graça revelada a nós na cruz de Cristo. Não considere que os seus pecados podem ser maior do que o perdão de Deus revelado a nós por meio da cruz de Cristo. Não faça isso. Não diminua o que ele fez por você. Mas ouse lembrar que o sacrifício dele na cruz por nós foi perfeito. Foi feito de uma única vez, por todas. E agora, confiantes, podemos entrar na presença de Deus. E podemos celebrar juntos como corpo de Cristo e adorar ao Senhor. Bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A ceia está posta diante dos nossos olhos. Ouse lembrar. E uma vez que tenha lembrado, prove e veja que o Senhor é bom. Graças a Deus. Mas em segundo lugar, a ceia não é apenas um memorial. Eu disse com toda certeza, você deve lembrar. Olhar para trás e lembrar. A ceia é sim uma refeição memorial. Mas tem mais coisas acontecendo. É mais do que isso. Ela não é apenas uma refeição memorial que nos convida a olhar para trás com fé. A ceia é também um convite de Deus para nós, que nos chama a olhar para o futuro com fé. E olhar para o futuro com fé e ter esperança. A ceia é um banquete diante dos nossos olhos, que serve para alimentar a nossa esperança quanto ao que Deus tem reservado para nós. Vou dizer de outra forma, a ceia do Senhor é o banquete posto diante da igreja de Cristo, para alimentar a esperança da igreja de Cristo, até o dia, irmãos, do retorno de Cristo. Por isso, lá em Coríntios, capítulo 11, verso 26, o apóstolo Paulo ele nos dá um aviso solene, logo depois de citar as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Logo depois de dizer, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Paulo nos dá um aviso solene logo em seguida. Sabe o que ele diz? Eu vou lembrá-los. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê, né? A morte do Senhor até, exatamente, até que ele venha. Agora olha o nosso texto. Lucas, capítulo 22.
verso 15 diz o seguinte: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhe digo, preste atenção nisso, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Verso 18 diz: pois eu lhes digo, não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava semeando nos seus discípulos o desejo pela eternidade. Ele estava semeando nos discípulos o desejo pelo banquete que será servido no reino eterno de Cristo. Ele estava mostrando, veja que interessante, ao mesmo tempo que ele estava instituindo a ceia do Senhor, ele estava anunciando uma outra ceia, um outro banquete, o banquete que ainda está por vir, o banquete eterno. E isso deveria criar nos seus discípulos o quê? Expectativa, esperança, até que se cumpra. Até que se cumpra. Eu não sei se você sabe disso, mas ao longo da Escritura há uma estreita ligação entre comer na presença de Deus e o fim dos tempos. O fim dos tempos, irmãos, termina com um banquete. Eu queria lembrá-los disso. No seu livro, o livro que estamos estudando no nosso ingresso, ele nos lembra isso de uma maneira muito curiosa. A refeição, ela era o ápice do culto, o ápice da adoração. Era uma refeição pactual feita na presença de Deus. Isso me faz ter saudade das nossas jantinhas. Porque o culto terminava assim. Queria lembrá-los. O povo em Êxodo, diante do Monte Sinai, Deus falando com o povo, revelando os seus mandamentos, as suas ordenanças. Moisés finalmente vira para o povo e anuncia o que Deus tinha falado. O povo assume o compromisso. Faremos tudo o que Deus disser. Então Moisés sela o pacto. Como? Ele faz um sacrifício, um holocausto, sacrifício de gratidão ao Senhor. Ele pega o sangue, ele joga o sangue sobre o altar, joga o sangue sobre o povo. E dessa forma o pacto foi selado. Mas, irmãos, o culto não acaba aí. Êxodo 24 nos mostra o que acontece em seguida. Eu vou ler para vocês. Moisés, a partir do verso 9, diz o seguinte: Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 autoridades de Israel subiram e, pasmem, viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Deus não puniu. Ao invés disso, olha o que diz o texto. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam na presença de Deus. Foi isso que aconteceu. O clímax da adoração, uma refeição na presença de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Essa ideia do povo de Deus comendo na presença de Deus vai percorrendo toda a Escritura. Isaías, capítulo 25, verso 6, mostra isso, depois você lê. Isaías 55 tem aquele convite maravilhoso: venham, todos vocês que têm sede, todos vocês que têm fome, comam e bebam de graça. Que maravilhoso, irmãos. E esse convite a se banquetear na presença de Deus vai continuando ao longo da Bíblia, inclusive no Salmo 22.
até chegar finalmente no livro de Apocalipse, irmãos, quando o próprio Cristo nos estende o convite ao dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, o que ele diz em seguida? Entrarei e cearei com ele. Esse convite está sendo posto mais uma vez diante de nós. Esse convite continua sendo feito na Escritura. E eu queria lembrá-los, a sua Bíblia termina falando sobre esse banquete. Lá no último capítulo, o texto vai nos dizer, melhor, antes disso, vejam esse convite feito no capítulo 19, versículo 9. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes são os convidados para o banquete na mesa do Cordeiro. E aí sim, lá no capítulo 22, está escrito o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, bem. E todo aquele que ouvir, diga. Então ele diz: quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, é isso que é posto diante de nós, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. A pergunta que eu te faço é: se você tem nutrido essa expectativa, sempre que você se senta à mesa com Cristo, percebam a grande expectativa que há em torno desse dia. Irmãos, qual é a noiva que se esquece do dia do seu casamento? Qual é a noiva que se esquece do dia do seu casamento? Qual é a noiva que, ao ver que se aproxima o dia, vive como se nada estivesse para acontecer? Qual é a noiva, irmãos, que vive como se nada estivesse acontecendo, que vive sem expectativa? Nenhuma, eu diria. Nenhuma. Então, como podemos nós nos esquecer disso quando temos diante dos nossos olhos esse precioso lembrete? Irmão, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E quantas aflições temos? Quantas coisas, quantas adversidades surgem no nosso caminho que desviam o nosso olhar de que isso está passando, de que isso vai passar. Quantas coisas tentam seduzir os nossos olhos, as riquezas desse mundo, as belezas desse mundo, até mesmo o canto dos passarinhos, diz a canção, tentam nos distrair, tentam tirar o nosso foco do que é eterno, tentam tirar o nosso foco dessa promessa de que Cristo vem, logo vem, e vai buscar a sua noiva. Como podemos viver o dia que nos resta sem essa expectativa da eternidade diante dos nossos olhos? Como podemos viver dessa maneira se somos a noiva? Mais do que nunca, irmãos, devemos ter essa ardente expectativa por aquele grande banquete que será servido nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os convidados. E tem alguém, irmãos, que não deixa de ser convidado. A noiva não falta o casamento. Esse convite é feito diante de nós. Mas às vezes nos esquecemos. Não nutrimos alegria do casamento que vai ser celebrado. Não mantemos viva e acesa essa chama. Mas eu queria lembrá-los disso. O casamento tem data marcada. Ele vai acontecer. Porque o pacto foi selado. Foi selado com o sangue de Cristo. E o nosso Deus é um Deus fiel aos seus pactos. Ele virá. Ele nos buscará. E entraremos no seu reino. E ali, aí sim,
ele comerá e beberá, e nós faremos isso na presença de Deus. Enquanto pensava sobre isso, eu fiquei imaginando uma noiva que vai se casar, mas não viu o salão. Imagine, qual noiva confiaria no noivo dessa maneira? Festa marcada, sem saber aonde é o lugar, sem saber como será. Mas nós temos um noivo maravilhoso, irmão, que foi na frente preparar o caminho, foi na frente preparar o lugar. Talvez você pergunte, como é lá? Uma noiva certamente perguntaria, como é o lugar da festa? E como amigo do noivo, irmãos, eu vou te dizer como é lá. Feche os seus olhos. De acordo com o livro de Apocalipse, o rio da água da vida, que é claro, imagine isso, você ainda não viu, mas lá vai ser a festa. O rio da água da vida, que é claro como um cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro. Ele passa no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Suas folhas servem para a cura das nações. Ali não há maldição nenhuma. Ali não há noite. Não é preciso se preocupar com as trevas, pois o Senhor Deus iluminará tudo e a todos. Quando você chegar lá, verá que não haverá mais separação. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Seus olhos o verão, seus olhos verão a face de Deus. Você receberá o nome dele e reinará ao lado dele, servindo a ele para todo sempre. Versículo 6 desse texto diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. Olhe para mim agora, irmãos. Essas palavras são dignas e são verdadeiras. E a noiva, irmãos, não vai faltar ao casamento. O noivo foi à frente preparar o lugar. O lugar está sendo preparado para nós. E o que nós devemos fazer todas as vezes que nos reunimos em comunidade, o que devemos fazer todas as vezes que temos esse elemento diante de nós, é lembrar sim do que ele fez, mas é lembrar também da promessa de que ele virá buscar a sua noiva. E ele nos apresentará puros e imaculados diante dele, para o louvor da sua gloriosa graça. Qual é então a nossa resposta a isso? Devemos viver com expectativa diante dos nossos olhos. Devemos ansiar por esse dia, assim como começa o texto dizendo: eu ansiava celebrar essa Páscoa com vocês. Da mesma forma, nós devemos ansiar por aquela grande festa, as bodas do Cordeiro, sabendo que Ele está esperando por nós. Grande expectativa. É isso que deve ter nos nossos olhos. Uma esperança inabalável de que seja o que for que você esteja vivendo hoje,
não é maior do que aquilo que está reservado para você. Não é maior do que Deus tem reservado para nós em Cristo. Então aqui está um banquete da fé, que olha para trás e lembra o que Cristo fez por nós. O banquete da fé que olha para frente e se alimenta com esperança e diz: vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, vem nos buscar. Estamos aguardando com ardente expectativa o seu retorno. A palavra você conhece. Maranata. É isso que devemos dizer diante da ceia do Senhor. Mas em terceiro lugar, irmãos, eu caminho para o fim. A ceia, ela não apenas deve nos lembrar do que foi feito e não apenas deve nos lembrar do que será feito, mas ela deve impactar a maneira como vivemos aqui e agora. Com fé e esperança, olhando para o futuro. Mas, irmãos, enquanto isso, nós somos chamados a lembrar em comunidade. A lembrar como corpo. A fazer memória como corpo. A ceia é celebrada quando a igreja de Cristo está reunida em um momento de culto e adoração a Deus. É um momento apropriado, não único, mas certamente um momento apropriado, para que você se lembre de que Cristo morreu pela sua igreja. E uma vez que ele morreu pela sua igreja, devemos demonstrar o amor de Cristo. Como? Amando uns aos outros. Amando uns aos outros. O que Cristo fez quando instituiu a ceia, os evangelhos mostram. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E depois disso, vocês entenderam o que foi feito? Façam isso. A ceia nos lembra que o sacrifício de Deus por nós demonstra sim o amor de Deus por nós. Mas temos aprendido que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo devem demonstrar isso amando uns aos outros. Aqueles que foram alvo do perdão de Cristo devem demonstrar isso perdoando uns aos outros. Aqueles que foram alvo da misericórdia de Cristo devem demonstrar que isso sendo misericordiosos uns com os outros. Mas, irmãos, infelizmente nem sempre é isso que acontece. Logo depois de instituir a ceia, nós vemos os discípulos fazendo o quê, irmãos? Disputando entre si para saber quem era o maior entre eles. Lá em Coríntios, Paulo, quando fala da ceia, ele fala de um grande problema que estava acontecendo no meio da igreja. Havia uma festa. O nome da festa era Festa do Amor. Eles se reuniam e havia um grande banquete, todos se alimentavam, todos matavam a fome, matavam a sede. Essa era a festa do amor que é mencionada no livro de Atos, um exemplo que ecoou na história até mesmo entre os pagãos, entre os ímpios. O amor da igreja demonstrado entre eles. Mas o que Paulo mostra na carta aos Coríntios, no mesmo capítulo que ele fala da ceia, é que o mundanismo entrou na igreja de uma tal forma que a festa do amor se tornou a festa da divisão, a festa do ressentimento, a festa do ego centrado, ao invés de adoração a Cristo, que reflete o amor de Cristo. Havia divisão de classes no meio da igreja. Os pobres ficavam sem comer. Os ricos se abastavam, se embriagavam.
Isso não era um reflexo do que Cristo fez pela igreja. Por isso Paulo vai dizer: o que vocês estão fazendo quando se reúnem é para o mal. Porque não há edificação, há divisão. E aí por isso no capítulo 10 ele lembra que quando participamos do cálice, temos comunhão com Cristo. Mas também temos comunhão com o corpo de Cristo. Por isso esse momento é um momento de você parar e pensar como tem sido a sua vida em comunidade, como tem sido a sua vida no meio do corpo de Cristo. Se você tem alimentado divisões, ou se você tem promovido a união, se você tem alimentado a discórdia, ou se tem promovido a edificação do corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado. Esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Quando partilhamos do cálice, quando comemos do pão, estamos dizendo uns aos outros que fazemos parte de um mesmo corpo. Somos muitos, Paulo vai dizer, mas o corpo é um só, o pão é um só. Então, como pode haver divisão entre nós? Não pode. O culto é em comunidade, a adoração é em comunidade, as orações são em comunidade, a ceia é em comunidade. Também deve ser assim, o amor compartilhado entre nós. A ceia é uma ordenança para aqueles que devem se lembrar de que devem comungar e devem comungar em amor. Por meio do cálice nos unimos a Cristo, mas também nos unimos ao corpo de Cristo. No versículo 17 do capítulo 10, ele vai dizer: há somente um pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo. Então, ao participar da ceia, lembre-se disso. Olhe para o lado. Não olhe apenas para trás, pelo que Cristo fez por você. Não olhe apenas para o que Deus fará por você. Olhe para o alto, lembre-se de Cristo. E uma vez que tenha olhado para Cristo, olhe para o lado e lembre-se do corpo de Cristo. Eu queria encerrar aqui as minhas palavras, resumindo essa pregação em 3 imperativos para que você não se esqueça. Em primeiro lugar, ouse lembrar. Em segundo lugar, ouse ter esperança. E por último, ouse amar. Amém?